Marcos Rodrigues. São 9h03. 9h03, estamos de volta com o Supermanhã, o ponto alto da notícia. Já cumprimentando aqui as pessoas que estão comigo também via WhatsApp, 999365768. Tem a Marileide, tem o Dário, tem aqui o Márcio Alexandre, obrigado. Tem aqui também o Antônio. Tem também aqui, meu Deus, a Fátima, obrigado a você, Fátima, pela audiência qualificada. O Murilo, repercutindo aqui a fala do advogado Adriano Argolo. Tem aqui também, o Murilo diz inclusive aqui o seguinte: para quem dirige uma ONG contra a corrupção e vendo as coisas e defendendo, está aqui ele fazendo a provocação. O Teodoro também mandou uma mensagem: bom dia, Marcos, olha, se ele não é, ele, o advogado Adriano Argolo, não é filiado ao PT, mas está sempre na CUT, e sempre o vejo ele acompanhado com algum petista. Mas cadê aqui? Mas e um bom advogado para petista, principalmente os que quebraram o país. Mas está meio confuso o texto. Mas a democracia dá direito de defender ladrão de trabalhadores. O Aécio dizia muito bem sobre o Vacário Barusco. Lembra o povo que não deu ouvido? Teodoro do MLST, diz ele aqui também, tá certo? Tá aqui, você pode mandar sua mensagem, 999365768. Só não vou ler aquilo que induz a crime, né? Que pode levar a processo aí. Eu não vou estar lendo nem estar divulgando, tá bom? Até para preservar você, meu amigo, minha amiga. Mas a sua crítica, a sua opinião contrária, de forma respeitosa, equilibrada, né? Com urbanidade, é bem-vinda aqui dentro da nossa programação. Afinal de contas, a gente tem que aprender a discutir as divergências, inclusive as divergências políticas, para que a gente não se torne o Estado Islâmico, né? Senão a gente vai virar o Estado Islâmico. Quem não discute política e só fala aí de maneira violenta é o Estado Islâmico. Então tem que ter cuidado e, obviamente, para a gente não virar um Estado Islâmico e valorizar sempre também a democracia. São 9h05. Daqui a pouco o Marcelo Rocha vai falar ao vivo aí já com o prefeito Rui Palmeira e repercutindo também a greve anunciada pelos servidores da saúde, em especial do Pan Salgadinho e de alguns postos aqui da capital. Enquanto isso, eu vou começando a nossa próxima entrevista. Já está ao meu lado aqui o professor Dalmo Almeida de Azevedo. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, é professor de genética e trabalha diretamente no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, onde ele tem ligação aí na Universidade Federal de Alagoas. Está envolvido numa pesquisa importante que envolve a ancestralidade de comunidades quilombolas, tá certo? Onde está levantando, fazendo um histórico aí exatamente a partir do estudo do DNA, já há 3 anos, e inclusive já me revelava que há fatos aqui, há dados parciais a respeito também dessa pesquisa. Há um outro detalhe, até para de forma educativa, né, e pedagógica, a gente aprender mais um pouco sobre o DNA. Professor, se a gente fosse definir em linhas gerais para o nosso ouvinte, o ouvinte leigo, assim como eu, o que seria o DNA? Muito bom dia. Bom, DNA bom dia a todos, antes de tudo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O DNA é a maior molécula existente nos organismos, nos seres vivos, e ela que contém toda a informação, toda a receita da vida. Portanto, ela é primordial. Erros nessa molécula podem trazer prejuízos para o funcionamento do organismo. E, obviamente, a pesquisa e a compreensão dela ao longo dos anos tem ajudado o homem também a resolver muitos problemas. Tem ajudado a resolver muitos problemas, não só como no caso que você mencionou, da origem das populações, dessa dinâmica das migrações das populações humanas, como também nos casos de apoio à justiça, DNA forense, a investigações de paternidade, como também na elucidação das causas genéticas de doenças que acometem aí o ser humano. No caso, para aquele pai ou aquele estudante que está no carro agora e quer aprender, quer estudar genética, o caminho para a formação, para ser um geneticista, um especialista é qual? Estuda biologia, é isso, professor? Existe o geneticista biólogo, mas existem também os médicos que são geneticistas. Geralmente o médico geneticista se dedica mais à genética voltada para o aspecto da saúde, das doenças. O biólogo ele já tem um leque mais amplo, que pode das doenças até... Doenças até outro tipo de enfoque aí, seja populacional especificamente, ou em outros organismos como plantas, como vegetais, né, como fungos, micro-organismos. Quando o senhor falou de DNA há pouco, o senhor disse que o DNA guarda todo o histórico da vida, né? Ele seria essa maior molécula, ele tem essa capacidade de armazenar.
Para nós humanos, né, de um modo geral, o que é que isso significa? É que eu só estou aqui fruto da evolução e do número de informações ao longo da história da minha família que estão acumulados nesse DNA, é isso, professor? Exatamente. O que eu sou hoje aqui é fruto de muita coisa que os meus antepassados já sofreram, de bom e de ruim também? Exatamente. A informação que o nosso DNA contém, ela foi herdada dos nossos ancestrais. Então nós temos, na verdade, uma mistura de partes do DNA desses vários ancestrais que compõem a história da nossa genealogia familiar. Então, por isso que em muitos estudos você encontra algum problema genético, alguma anomalia genética em alguém, você faz um estudo familiar para verificar quem mais na família tinha esse problema. Então é assim, é a chamada investigação, né, também do DNA. Um detalhe importante, professor, para que o nosso ouvinte entenda e não fique muito científico, mas o DNA também, o DNA ele nos molda como ser humano do ponto de vista fenótipo, né, que é o do tipo, né, que a gente tem, as nossas características, e a parte orgânica, né, o nosso interior. Quando eu falo do externo, por exemplo, eu sou calvo, como diria quando eu estava caindo o cabelo, mas eu sou careca mesmo, né? E aí eu tenho isso, meu pai era careca, então isso estava lá, ele já trazia isso no histórico da família desse. Essa característica externa minha, ela é fruto também de uma característica que eu herdei do DNA, é isso? Exatamente. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque nem tudo que somos é fruto exclusivamente da informação contida no DNA. Tem coisas que a gente modifica ao longo da vida mesmo. Há uma interação com o ambiente. Tá? Fatores ambientais podem levar, por exemplo, uma pessoa pode ter a predisposição genética para a obesidade, mas se ela toma cuidado com a alimentação, atividade física, ela pode não se tornar obesa. Ela interromper essa tendência que teria para ter algo que pudesse prejudicar. Isso acontece também. Entendi. Professor, em relação para que a gente avance daqui a pouco para a pesquisa, que eu já estou interessado em saber mais sobre ela, mas aí o senhor falou que o DNA ajuda na questão criminal. Hoje, inclusive, essa entrevista acontece depois de uma revelação importante, né? Passou no domingo, no programa, acho que na Record, a respeito do quanto o DNA está ajudando a corrigir erros da justiça ao longo dos anos. E um desses erros é, por exemplo, a condenação de pessoas por estupro, e na época não se levou em conta a investigação do DNA, por exemplo, do espermatozoide, alguma prova que estava lá no local, né? E anos mais tarde a tecnologia já admite isso, existe um banco aí de DNA e constatou-se que houve uma pessoa que foi condenada injustamente. Isso aí é no caso dos casos criminais. Ou até de reconhecimento também de corpos, é isso no histórico. Há um acidente gravíssimo, o corpo foi totalmente queimado, agora só tem várias pessoas só pelo DNA. É assim que funciona? Exatamente. A utilização do DNA como um recurso de auxílio à justiça, à investigação, ele vem com uma faca de dois gumes. Na verdade, o propósito é que se seja feita justiça. Certo. Pode ser que num dado momento, aquela amostra biológica colhida, o perfil genético obtido ali, vá ser usado para alguém vai ser condenado por causa disso. Mas há muitos casos em que a pessoa que era inocente, foi injustamente condenada, ela pôde ter a sua inocência reconhecida, atestada, mediante a investigação, a análise disso. Então é assim que funciona. Um detalhe importante, professor, é que no caso de nós, né, nós humanos, a gente como tem a origem da junção do pouco do nosso pai e o pouco da nossa mãe, o nosso DNA é fruto dessa combinação. É assim que funciona. Quando está tendo a origem ali na barriga da mamãe ainda, né? Depois está evoluindo uma gestação, é ali que tem o encontro dos dois DNAs e dá origem a uma nova pessoa. Por isso que cada um de nós é único, professor. Exatamente. Metade do nosso DNA é de origem materna, metade de origem paterna. Então, somos metade daquilo que veio da família da nossa mãe, a outra metade daquilo da herança, né, genética da família do nosso pai. Então, essa junção se dá por ocasião da fecundação. Um óvulo, né, se junta a um espermatozoide. Essa união, cada uma dessas células carrega informações, material genético dos genitores, e elas se fundem e formam uma única célula. E essa combinação que existe de genes, nós temos aí em torno de 25 mil genes, essa combinação
ela possa dizer que seja única. Olha aí, tá vendo aí? Tem que ensinar isso para os adolescentes e as crianças, né? Para ver se eles evitam fazer neném muito cedo, né? O que tem de avô com 20 anos é impressionante. 25 anos, 30 anos, porque os filhos, eles não falam de sexualidade humana com os filhos e é vida, né? E a história é essa. Quando tem esse encontro, já começa a dar origem também a uma outra vida. E é aí onde entra outra tarefa, outra missão dos cientistas e pesquisadores que trabalham com DNA. É para descobrir a paternidade, a origem das crianças, né? Porque às vezes as meninas namoram, tem agora um caso famoso no Brasil. O cantor Leonardo, a filha dele engravidou. E o pai quer fazer o DNA para saber se foi do namorado aquele que ela andava há mais tempo com ele. Porque ela pode ter saído com outro rapaz, olha que coisa. E vai ter a investigação de paternidade. O Alagoas é destaque em nível nacional por um programa feito ligado ao Tribunal de Justiça de reconhecimento de paternidade, e está lá de novo o pesquisador do DNA, o laboratório que funciona ali no bairro do Farol, na rua Aristeu de Andrade. Ele inclusive é referência nesse trabalho. Tinha aí alguma questão do convênio que havia sido suspenso, mas continua lá sendo referência para a identificação de paternidade, professor. É verdade. O laboratório funciona desde 1997 e de lá para cá tem prestado esse serviço, esses convênios com o tribunal têm sido renovados e atualmente nós temos resolvido para o Tribunal de Justiça cerca de 120 casos mensais. E é extremamente importante. A questão da paternidade é uma questão de identidade. Quando as pessoas normalmente que olham para um documento de identidade e vem ali o nome do pai e da mãe, talvez não consigam avaliar a importância disso. E muitas pessoas que não têm o nome do pai ali no seu documento de identidade ou na sua certidão de nascimento, elas buscam por esse reconhecimento de paternidade. E isso é muito importante. É verdade que muitas vezes a motivação é financeira, é uma partilha de herança. Mas em outros casos não é essa a questão. Que só existe porque é um direito e para que esse direito se chegue até ele, passa pela paternidade. Isso, exatamente. Até para ambas as partes terem a certeza do que está acontecendo, né, professor? Lógico, exatamente. Então a paternidade é importante. Então num caso típico de investigação de paternidade, um caso padrão, ideal, você tem a mãe, o filho e o suposto pai, que para nós ele é suposto pai, que quem atribui a paternidade é a justiça, não é o teste do laboratório. O teste é só um suporte para a justiça tomar essa decisão. Entendi. Tecnicamente falando, né? Sem dúvidas. Então quer dizer que vocês não entram nessa história. Vocês tratam o tempo todo ali como um código e é assim que vai até o final. Isso. Nós emitimos... Probabilidades. Uma probabilidade. Emitimos um laudo com uma probabilidade de paternidade. Quem vai atribuir a paternidade é um ato legal. Legal. Tanto é que um filho adotivo, ele é filho, mesmo não sendo filho biológico. Qual é o percentual, assim, não, a probabilidade aqui por esse percentual, o pai é ele, qual é, 90? Tecnicamente é 99,9%. 99,9%, meu amigo, você vai para onde? É você mesmo. Mas não parece comigo, mas o DNA diz outra coisa, tá aí então. Professor, como é que tira a amostra do DNA? É pelo sangue, é pela saliva, é pelo cabelo, é pelo pelo que cai do braço? Como é que se chega ao DNA? Qualquer amostra biológica que contenha células, né, certo, um núcleo, podem ser usadas como fonte de DNA. Agora, a unha tem DNA? Na unha sempre vai ter DNA. Ih, caramba, então ferrou. Células epitélias. Não na unha especificamente, que a unha é só uma proteína, mas quando você extrai uma unha, ela tem células epiteliais que ficam presas ali na unha. Então tá ali. No cabelo, na raiz do cabelo, né? As chamadas células foliculares ficam presas, então ali tem informação genética. Olha aí, tá vendo aí? Na cena do crime, né? Você que, assim como eu, é fã de série, o cara recolhe uma pituca de cigarro e analisa que no filtro, no momento, a saliva ficou ali e dali ele tira uma amostra. É assim que funciona? Exatamente. Eu estou aqui com as mãos sobre essa mesa e já ficou DNA meu aqui. Ih, rapaz, tá vendo aí, Paulo? Não tem conversa, né? É só se usar aquela roupa de astronauta, né? E não deixar nada, nenhuma amostra, mas o DNA revela. A outra coisa importante, professor, que todos nós, até os mais leigos, têm acompanhado, e eu acho muito legal essas matérias longas assim sobre ciência, é as investigações das doenças a partir da questão
do DNA. Como é que o DNA pode ajudar numa investigação de problemas relacionados ao câncer, ao Alzheimer? E eu sei que tem pesquisas internacionais envolvendo isso, a ELA, a esclerose lateral amiotrófica, até o alcoolismo também, a tendência que algumas pessoas têm para ficar dependentes do tabaco. Isso, como é que o DNA ajuda a explicar e a resolver isso também, professor? Justamente existem erros no DNA que se acumularam durante a história da humanidade. Certo. E esses erros, eles podem comprometer em maior ou menor escala algum funcionamento de alguma função vital do organismo. No caso do câncer, especificamente, nem sempre o câncer é hereditário. Ok. Pode ser, existem famílias que têm histórico de câncer. Nesse caso, sim, já existem algumas mutações que podem predispor ao câncer. Mas nem sempre isso é verdade. Há casos que o câncer não é hereditário, não é herdado, são mutações que vão se acumulando no decorrer da vida do indivíduo. Pelos hábitos dele, né? Pela questão ambiental, trabalha numa lavoura onde manipula lá produto agrotóxico e aquele produto vai e desenvolve um câncer. Então, quer dizer, uma coisa que ele adquiriu no dia a dia. Exatamente. Agentes químicos, né? Esses agrotóxicos, por exemplo, são agentes importantes, causadores de erros no DNA, e esses erros podem levar ao câncer. Não necessariamente vão levar, mas podem. Por exemplo, a exposição a material radioativo. Isso é muito agressivo e pode também levar ao câncer. Exposição excessiva aos raios solares, a luz ultravioleta, ela também induz erros no DNA. Felizmente, nós temos sistemas que corrigem esses erros, mas nem sempre eles são suficientes para corrigir todos os erros. Dependendo até da dose que você vai tendo, né, reincidência daquele raio, por exemplo, no caso do sol, né? São 9 horas e 20 minutos. 9 horas e 20 minutos aqui em estúdio com o professor Dalmo Almeida de Azevedo. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele está dando uma geral a respeito desse tema envolvendo o DNA para você aprender um pouco mais. Nós também estamos aproveitando para aprender muito aqui com o professor também. Ele é professor de genética e é ligado ao Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, aí ligado à Universidade Federal de Alagoas. E está desenvolvendo, faz parte aí de um grupo de pesquisadores que está avançando na questão da ancestralidade das comunidades quilombolas. Professor, o que é que vocês estão querendo investigar aí com essa pesquisa? Bom, antes contextualizando uma coisa importante, quando se pensa em quilombolas, né, os quilombolas são emblemáticos na história do Brasil, é um resultado de uma resistência desses povos de origem africana que foram trazidos para cá. Forçadamente, né, professor? Numa condição desumana, e eles acertadamente reagiram a isso e formaram aldeamentos chamados quilombos. Exatamente. Os quilombolas são oriundos, tá certo, de pessoas que ao longo do tempo foram deixando, tá certo, as áreas das fazendas, resistindo a pertencer a fazendeiros e formavam essas comunidades. Esses que estão aí são exatamente herdeiros da liberdade, né, que eles conquistaram também com muita luta. É assim para que o nosso povo entenda. Exatamente. E hoje em Alagoas, quando se fala em quilombo, a gente pensa logo em Quilombo de Palmares, certo, na história do Brasil. É o mais famoso, né, de Zumbi dos Palmares. E ele se situava no que hoje é o território do estado de Alagoas. Certo. Antes era Pernambuco, mas hoje é Alagoas. E hoje, atualmente, nós temos em Alagoas 65 comunidades reconhecidas como de remanescentes de quilombolas. Então, essas comunidades são afrodescendentes, e o que nós queríamos entender qual a composição ancestral, ou seja, qual a participação nos grupos ancestrais que formaram essas comunidades, porque apesar de eles serem afrodescendentes, eles apresentam um certo grau de miscigenação, né? Então, a população brasileira, basicamente, é formada por 3 importantes grupos: os índios, que já estavam aqui, ou os ameríndios, né, usando uma linguagem mais técnica, os colonizador europeu que vem depois, e os povos de origem africana,
que vêm aqui, são trazidos para cá. Então, essa é exatamente o que seria, aí teria dado origem à sequência dessas comunidades e a investigação passa aí pela coleta dessas informações. Eu vou pedir brevemente uma pausa, porque o meu repórter já está me acionando, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa pesquisa envolvendo a ancestralidade das comunidades quilombolas, aqui com o professor Dalmo Almeida de Azevedo. Eu vou às ruas da cidade, são 9h23, com ele... Marcelo Rocha! Fala, Marcelo. Da efetivação. Se vier ocorrer, vamos tomar as medidas cabíveis. Agora, prefeito, tudo isso do PAN foi depois de que botou o ponto para que o pessoal resista à presença lá? Parece que os problemas do PAN só apareceram agora, depois do ponto eletrônico, né? É uma coincidência muito grande, Marcelo, mas o PAN tem problemas há 40 anos. E só agora acontece esse turbilhão depois do ponto eletrônico. Então, realmente é uma grande coincidência que está acontecendo lá. Nós não estamos nos eximindo dos problemas, existem. Inclusive, nós determinamos que a Secretaria inicie a reforma da área do SER, que já assinamos ordem de serviço há 40 dias, e infelizmente o Ministério da Saúde ainda não fez a transferência do PAN oficialmente para a Prefeitura de Maceió. Mas, independente disso, nós determinamos que a reforma seja feita. E se o Ministério resolver por paralisar a obra, é outra história. Mas nós não podemos mais esperar e determinamos esse início da reforma do PAN. Esse fechamento ainda é condição de trabalho que eles estão exigindo? Vamos aguardar, Marcelo. Vamos aguardar o posicionamento oficial. A Prefeitura não foi notificada, então vamos aguardar o posicionamento dessa Assembleia e a notificação oficial ao município de Maceió. O pessoal fazendo exigências aqui no local, como é que você observa isso? Importante, democrático, acho que tem que acontecer. Ciclovias são importantes e todas as novas obras do município nós temos construído ciclovias, Warner, como é o caso da Avenida Paulo Holanda com ciclovia, Avenida Josefa de Mello com ciclovia. Estamos tentando implantar uma ciclofaixa aqui na José Lage, infelizmente foi suspensa a partir de uma decisão da Justiça, estamos lutando para reverter essa decisão. É claro, importante. Acho que a bicicleta é também um meio de transporte importante na nossa capital. Muita gente usa a bicicleta para ir trabalhar, para ir para a sua escola, para a sua faculdade. E, obviamente, aonde é possível, a Prefeitura está implantando ciclovias. Prefeito, aqui no Vera Arruda, o que é que foi feito, prefeito? Olha, Marcelo, toda a parte de urbanização, aqui era, na verdade, um terreno baldio. A construtora Borges de Santos, que construiu aqui ao lado empresarial, resolveu assumir a construção dessa área e hoje nós temos realmente mais uma área de convivência, uma área de lazer para a população de Maceió, toda ela bancada pela iniciativa privada, à exceção do paisagismo, arborização e iluminação, todo o restante foi bancado pela construtora Borges de Santos. Com relação ao outro aí da sessão, prefeito, a sua administração recebeu críticas porque não mandou ninguém para a sessão pública da Cachoeira do Merim. Existe informação, quem criticou, que ali é uma via do Estado? A pessoa que critica sabe disso, mas faz um jogo duplo, né? Sabe que a via é estadual, que quem deve manter, quem deve recapear, quem deve, apesar da Prefeitura inclusive ter feito recentemente um tapa-buraco, mesmo não sendo responsabilidade da Prefeitura. Já me coloquei à disposição do governador Renan Filho para fazer uma parceria e rachar os custos. Ali é preciso refazer toda a parte de drenagem, me coloquei à disposição para refazer drenagem. A própria parte de asfalto tem que ser fresada e colocado um novo asfalto na Cachoeira do Mirim. Então, estou à disposição do governador Renan Filho para fazer uma parceria. Mas, obviamente, tem gente que faz teatro, faz circo, faz graça, que, na verdade, não busca o melhor para a população de Maceió, busca, na verdade, aparecer. Muito bem, prefeito, e a licitação ficou mesmo com as empresas daqui. É eles que têm que dar essa melhoria. E que eu soube que tinha de outros estados, mas que determinados empresários não vieram, não participaram da abertura dos envelopes. Marcelo, nossa expectativa é para que houvesse pelo menos a participação de 2 grupos de fora. Havia informação de grupos de Pernambuco, de Minas Gerais, infelizmente não aconteceu. Talvez, pela atual situação econômica pelo que o país passa, todo mundo está realmente retraindo investimento. Mas, de qualquer forma, as empresas que se habilitaram, que são as que já operam em Maceió, vão ter que se adequar. A partir do momento que nós tivermos um contrato
obrigatoriedade de frota, 20% da frota 0 km já no primeiro ano. Integração temporal, então as pessoas vão poder, no período de 1h30, utilizar mais de um ônibus sem ter que pagar mais por isso. A gestão dos terminais deixa de ser um ônus para o município e passa a ser administrado pelas empresas. Todos os ônibus, Marcelo, terão 2 vagas para cadeirantes, de maneira talvez inédita no país. Acho que graças também à atuação importante do Ministério Público, o doutor Flávio nessa área de direitos humanos, e acho que é uma vitória também para os portadores de necessidades especiais. E tenho certeza que vamos chegar ao final desse processo licitatório que é tão importante para a cidade de Maceió, para de fato melhorarmos a qualidade do transporte. Agora você não pode deixar o foco aí do prefeito na Beleza. O senhor assinou o auto-serviço do gabinete, não foi lá não, vai só inaugurar. É assim? Vamos só inaugurar. Vamos na Xanda Jaqueira? Lá na Xanda Jaqueira vai ser o 20º terminal, Marcelo. Então nesse período de 2 anos e meio serão 20 terminais entregues. O cara foi preso em Teresina, numa moto, na verdade não havia. Aí prenderam ele e não pode andar não. Baldio, estamos já com um belo terminal sendo construído no Vilagem Campestre. Vamos entregar até o final do ano, então chegaremos ao final do nosso período de 4 anos com 100% dos terminais reformados e a partir daí a gestão, com o sucesso que tenho certeza teremos na licitação, a gestão deles, manutenção, limpeza, segurança, passará para as empresas e não mais ficará como um grande ônus para a Prefeitura de Maceió. Alguma novidade com relação aos empréstimos que está tentando a Prefeitura? Temos, Marcelo, boas novidades. Agradecer agora, a Câmara aprovou o empréstimo de 64 milhões de dólares que vamos tomar junto ao BID, que é exclusivo para a revitalização da Orla Lagunar. Temos informação que a reunião que vai analisar os empréstimos foi remarcada agora para o dia 1º de outubro, no âmbito do Ministério do Planejamento. Temos uma boa expectativa, já que as duas cartas de Maceió estão inseridas na pauta da COFIEX, então temos muita esperança em conseguir aprovar esses 2 empréstimos, já que serão obras realmente estruturantes para a cidade de Maceió. Esse primeiro, como eu te falei, obras importantíssimas de revitalização, a revitalização definitiva da nossa orla da Lagoa Mundaú. E o outro, Marcelo, também obras não menos importantes, obras de saneamento, de pavimentação, novas vias na cidade de Maceió, espalhadas pela cidade. Vamos, por exemplo, fazer saneamento básico no Parque do Litoral Norte, que é uma demanda antiga, em Gaça-Torta, em Pioca, em Riacho Doce. Vamos pavimentar uma série de ruas, vamos fazer saneamento e pavimentação em todo o Clima Bom, mais de 170 ruas no Clima Bom, no Vilagem Campestre, no Petrópolis 2, no Gamalins, no Denison Menezes. São obras realmente importantíssimas que vão mudar a realidade dessas comunidades. Agora, óbvio, estamos contando com a sensibilidade do ministro Joaquim Levy, que infelizmente vem barrando esses empréstimos, e diga-se de passagem, não é só de Maceió, de todas as cidades, seja administrado pelo PSDB, pelo PT, porque é uma visão política e econômica dele que Marcelo, vai interferir no tão falado superávit primário. Mas temos lutado muito, estive com o senador Renan Calheiros, tenho contado com o apoio da bancada, falei ontem com o deputado Maurício Quintela, com o senador Benedito de Lira, para que possam sensibilizar a presidente Dilma a autorizar esses empréstimos. Já quem vai pagar são os municípios. O governo federal apenas dá um aval para que o município tome esse empréstimo. E os municípios brasileiros, Marcelo, precisam muito de investimento. Como o governo federal não tem feito esses grandes investimentos em saneamento, mobilidade urbana, nós precisamos partir para os empréstimos. Então, queremos sensibilizar a presidente Dilma, o ministro Levy, contar com o apoio da bancada para que na próxima semana o Ministério do Planejamento autorize, nessa primeira etapa, possamos levar ao Tesouro Nacional e ao Senado Federal e, se Deus quiser, no próximo ano já termos obras em várias áreas da cidade com esse recurso que, com essa alta do dólar, e eu confesso que eu estou torcendo sempre para ele subir um pouquinho mais, para a gente conseguir, obviamente, aumentar o portfólio de obras. Quando nós começamos essa tratativa, o dólar dava 2,60, agora está em 4. Então, essa sobra, em tese de dinheiro, nós poderemos aplicar em novos projetos, em novas obras que estão fora dessa carteira. Então, a cidade de Maceió só tem a ganhar com esses investimentos que vão chegar a quase 500 milhões de reais. Depois não, Marcos. Em relação à greve, a Prefeitura vai trabalhar para que ela não prejudique tanto a população, Marcelo? Isso, com relação à greve, o que é que pode ser feito? Do PAN, né, que você fala, né? A partir do PAN e talvez alguns postos, né? A partir do PAN, se pode ser ampliado esse movimento grevista, o que é que pode ser feito para evitar, o prefeito? Então, Marcos, bom dia aos ouvintes.
Estamos aguardando o comunicado oficial, porque não há greve sem que haja comunicação oficial. Se isso acontecer, vamos tomar as medidas cabíveis para reverter a greve. Agora, acho que os servidores da saúde têm acompanhado o nosso esforço para reformar as unidades de saúde. Nós, essa semana, entregamos o Valdomiro Alencar lá no Jacintinho. Toda semana temos feito reformas, melhorias, mas infelizmente recebemos 70 unidades todas sucateadas. Não é só o Pan Salgadinho, não, todas. Nós já entregamos 10 completamente restauradas, reformadas, e estamos construindo outras 10 unidades de saúde, algumas delas em fase final. Então, temos feito um esforço grande. Infelizmente, não dá para chegar a todos os locais ao mesmo tempo, mas acredito que os servidores da saúde têm acompanhado o nosso esforço para reformar e construir novas unidades de saúde em Maceió. Ok, Marcelo. Muito bem. Ô Marcelo Palmeira, 103 anos do CRB, lembrei de você, parabenizando o CRB, agora não como vice-prefeito, mas como regateano, né? Como é que entrou na história do torcedor Marcelo Palmeira, o CRB? 103 anos são 103 dias, né, Marcelo? É uma data importante a ser comemorada. Foi com quem? Foi com seu pai, com seu avô? Quem ele levou para ver o CRB? Meu pai é regateano também, nós somos... Lembro que o primeiro jogo que eu fui lá no Trapichão foi CRB e Vasco. Acho que... Não, foi com o time grande. Foi um jogo especial, então nasceu aí a torcida pelo CRB. E agora completando 103 anos, é uma data importante e torcer para que os clubes alagoanos possam aí, nesse ano 2016, o CSA voltar ao seu calendário, o CRB se manter na Série B, o Asa já está aí bem avançado, sua subida para a Série B. Então, é um ano positivo para Alagoas, com certeza 2016 vai coroar aí para os clubes alagoanos. E precisa, o Confiança, por exemplo, aqui do estado vizinho Sergipe, ontem, segunda-feira, colocou 15 mil torcedores no Batistão, né, jogando aí por uma Série C. Então precisa fortalecer. O Confiança estava apagado, Marcelo, então é preciso. E aí tem ajuda da prefeitura também para ressurgir o CSA, por exemplo, né? A prefeitura vem ajudando os clubes alagoanos, os maceienses, né, CRB e CSA, independente de calendário ou não. O prefeito Rui vem se esforçando aí, mas vem, na medida do possível, ajudando. Talvez essa baixa de público seja o jogo televisionado, os horários que não ajudam. Então isso aí prejudica um pouco na questão do público. Você vê a média de público do CRB esse ano, que não está fazendo uma campanha, média de 3 mil torcedores, que é muito baixo para a grandiosidade da torcida do CRB. Então, quando vocês comparam com a Série C e Série D, são competições que não tem a televisão, assim, não tem a Globo, né, com a Sport TV e os canais, você consegue ter um público maior. Então, isso tem que ser revisto e realmente tem a vantagem para o clube receber esse direito de imagem e, de contrapartida, ficar sem o torcedor apoiando e dando renda para nos estádios de futebol. Agora o vice-prefeito Marcelo Palmeira entrega uma obra, corredor Vera Arruda. O pessoal está exigindo a ciclovia também, faz parte. Não, é interessante as pessoas interagirem com a prefeitura. Nós sabemos que Maceió não é uma cidade planejada, então você tem dificuldade para colocar uma simples faixa azul, a briga que foi lá na Fernanda Lima, que está sendo aqui na Comedor do Leão, porque realmente diminui os espaços dos veículos. Então, quando você faz uma nova via, você já, que pode ser planejada, você já coloca. A exemplo disso é a Paulo Holanda, a Via Lagunar aqui, nova que liga Jacarecica, Cruz das Almas a Jacarecica, já contempla a ciclovia. Então, são obras que dá para fazer. Aqui no Vera Arruda nós temos espaço para bike, você vê aí, tem pistas que envolvem desde o início da praia, né, até a metade da ida até o Marcel Shopping, a outra parte não tá feita ainda, mas essa obra foi inaugurada há praticamente 12 anos, 14 anos, o início do Vera Arruda. De lá para cá, só o prefeito Rui Palmeira mexeu. Então, também isso é um parâmetro a ser seguido. Teve gestões aí de 8 anos que não mexeu em várias partes da cidade. Nós temos aí a Praça da Faculdade, que será assinada a ordem de serviço na quinta-feira. Por muitos anos a Praça da Faculdade também não passa por uma reforma. Vai passar por uma grande reforma agora. Vai ser simbólico os 200 anos de Maceió na Praça da Faculdade, já que no primeiro centenário nós tivemos a Praça do Centenário. Muitas vezes a gente conhece o nome Centenário e não se liga que ali foi uma praça inaugurada em comemoração aos 100 anos de Maceió. E agora, com os 200 anos, nós teremos a Praça da Faculdade, que vai ser investido lá um valor considerável para o tamanho da crise que está hoje no Brasil, nas cidades, nos estados, mas vai ficar linda também, vai ser uma oportunidade a mais de lazer para aquela população
tão querida ali da parte baixa, e a parte mais antiga de Maceió, onde tudo começou. Né? Onde nossos parentes, nossos avós, bisavós, iniciaram a vida, porque todo mundo morava ali, na Ponta Grossa, Vegel, né? No Prado. Foi a região ali onde começou realmente a cidade de Maceió. Agora, com relação ainda em Praça Marcelo Palmeira, o que é que tem de projeto, por exemplo, da Praça Tilibu, que também é uma praça histórica, né? Faz parte da história aqui de Maceió. Muito importante, é uma praça simbólica para a nossa cidade. Mas é aquela coisa, Marcelo, se a gente quer fazer tudo de uma vez só, ou não faz ou faz mal feito. Chegar numa praça, passar um simples tinta de cal, trocar 4, 5 lâmpadas, dizer que está inaugurada, isso não adianta, porque isso com a primeira chuvada o carro vai sair, as luminárias têm o seu tempo de vida também, vão apagar e voltará da mesma forma. Então você tem que fazer projetos bem feitos, bem pensados. A Secretaria do Planejamento tem seus arquitetos, juntamente com as empresas privadas, então sentam, discutem, vê qual é a necessidade da região, e aí sim traz quadro de esporte, como fizemos lá em Pioca, em outros, são mais de 10 quadros poliesportivos entregues aí nas comunidades, tem um projeto para mais 20 agora, quadros. Então, tudo planejado, tudo feito com carinho, com responsabilidade, fica bem feito. E na administração Rui Palmeira isso está sendo uma marca. Nós estamos drenando e pavimentando várias ruas, né, e não temos tendo problema. Agora também foi licitada, salvo engano, 15 ruas lá no Clima Bom, que vai ser refeita a drenagem. Okay. Refeita não, feita a drenagem, que nunca foi feita. Nas gestões passadas fizeram a pavimentação, botaram paralelepípedo por cima com concreto, e não fizeram a drenagem. Então quando chove, a água entra na casa das pessoas. Então a gente está quebrando, vai gastar lá um dinheiro onde era para ser investindo em praça, em quadra, em novas pavimentações. E é um trabalho que ninguém vê, porque depois que você tira o paralelo, coloca os canos, fecha de novo, ninguém vê mais, mas o que vale é a consciência do gestor de saber que está fazendo o melhor. Então o prefeito Rui está de parabéns e toda a equipe. Ok, meu Marcos? Não, tranquilo, Marcelo. É exatamente dando um toque aí que tá tudo ok em termos de tempo pra gente dar sequência aqui. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcos, lá no estúdio. Muito bem, deixa eu fechar aqui. Muito bem, nesse momento entregue. Lembrando que esse trecho aqui da Vera Arruda, aqui perto do Árvore, muito conhecido, né? Onde foi feita aqui toda essa pavimentação. O pessoal do ciclismo cobra aqui também, né? O passeio ciclista, eles estão fazendo aqui esse protesto. Secretário, quanto foi investido aqui nessa reforma? Vejo aqui iluminação, pavimentação também no Vera Arruda. Bom dia, secretário Roberto Fernando. Bom dia, isso aqui foi uma parceria com Borges Santos. Desde o começo da gestão houve essa parceria e a Borges Santos foi quem recuperou isso aqui. O meio ambiente foi quem fez a parte de grama, mas a parte de concreto e de tetravado, tudo foi a Borges Santos. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Maceió e esta empresa, essa construtora. E a iluminação foi feita também pela Prefeitura, através da CIMA, né? Mas o grosso mesmo foi uma parceria entre a Prefeitura de Maceió e a Borges Santos. Ô, secretário, essa Vera Arruda começa na praia, né? Esse trecho que nós estamos aqui, ele vai ser ampliado ainda? É o segundo, aí tem o terceiro, né? O terceiro, nós estamos atrás já de outra parceria e, se Deus quiser, em breve nós vamos fazer também a terceira parte. Ah, muito bem. Então até a segunda está perfeito aqui para as pessoas caminharem, né? Não tenha dúvida. Isso aqui é uma área de lazer muito extensa, muito grande e traz muito benefício para todos nós que vivemos aqui em Maceió. Um abraço, secretário Roberto Fernando. Está contando para o Marcos, está feito o registro. A parte da revitalização, né, do corredor Vera Arruda, a segunda parte sendo entregue agora e vai trabalhar para a terceira. Enfim, ampliando aqui esse corredor belíssimo nessa área aqui de Jatiúca, Estela Mares. Segue você com o Super Manhã da Jovem Pan. Marcos Rodrigues. Muito obrigado a você, Marcelo. São 9 horas e 41 minutos. 9 horas e 41 minutos em estúdio aqui com o professor Dalmo Almeida de Azevedo. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas. E na audiência rotativa do rádio, se você não está acompanhando, ele é professor de genética, trabalha aí no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. A gente está debatendo aqui a importância, né, do DNA exatamente para as pesquisas, as tantas várias pesquisas aí sobre as questões das doenças, a investigação de paternidade
como o DNA ajuda também em processos criminais, né? Elucidação até de crimes graves, né? Homicídios, identificação de corpos, né? Em estado avançado aí de decomposição. E a gente avançou exatamente para um outro trabalho que o Instituto está desenvolvendo, uma pesquisa bancada pelo CNPq e também pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Alagoas, a FAPEAL, é exatamente a ancestralidade das comunidades quilombolas, né? A influência aí na sua origem dos ameríndios, que seriam os índios que já estavam aqui também nessa parte do mundo, né? Que era o Brasil, hoje o Brasil, os europeus que vieram para cá para explorar exatamente as nossas riquezas e usavam a mão de obra escrava, e aí sim também a origem dos africanos. Você sabe, as comunidades quilombolas, são heranças exatamente de uma época de muita resistência, quando os negros fugiam das fazendas e exatamente aí do poder dos senhores, os donos das fazendas, para tentar viver em liberdade. Essas comunidades existem até hoje, pouco mais de 60 aqui no estado de Alagoas, e essa pesquisa está identificando exatamente esses aspectos da ancestralidade. E ao longo desse tempo, né, 3 anos de pesquisa, o professor Dalma acompanhando também, ele já me revelava que há dados parciais a respeito desses levantamentos. O que é que esses dados indicam de momento, professor? Os dados parciais que nós temos, eles se referem à participação dos homens na formação dessas populações. Por isso são parciais. E também porque nós estudamos um número pequeno, são 65 comunidades, estudamos 5. Sim, pegou uma amostra, né? Pegamos uma amostra, as comunidades mais populosas, com o maior número de famílias, e o que nós já temos observado, então isso com relação à contribuição masculina, obviamente existe a contribuição feminina. Vai se chegar também, até ela, né? Que é o próximo capítulo da história, a próxima etapa do projeto, mas a contribuição masculina, ela africana é maior, de origem africana é maior nessas comunidades do que na população não quilombola. Na população não quilombola, nós temos em torno de 4% de linhagens masculinas de origem africana. Então, como é que a gente identifica a linhagem masculina? Analisando aquela parte do DNA que é presente só no homem, ou seja, o cromossomo Y. Certo. Tá? E enquanto, então, 4% da população não quilombola. Nas populações quilombolas, isso chega a 20%. Então, eles eram, em maioria, homens nos ambientes. É isso que a gente pode chegar a essa conclusão? Exatamente. Então, nós temos a informação, sugere o quê? Que na formação dessas comunidades quilombolas, houve uma maior contribuição de homens de origem africana do que para a população não quilombola. Entendo. O professor, é possível dizer também que eles casavam entre parentes por conta dessa limitação, a presença, talvez, aí em menor número de mulheres? Ou ainda é cedo, é prematuro dizer isso? Eu não posso dizer se o número de mulheres era menor ou maior, não fizemos essa avaliação. Mas o que a gente percebe... é porque a partir do DNA, e o DNA não tem a ver com quantidade da população específica, mas da presença aí do gene, né? Mas o que a gente sabe, mediante as outras informações que a gente tem coletado, é que eles são muito aparentados entre si. Algumas comunidades foram formadas a partir de 2 ou 3 famílias. Entendo. É possível que, além da miscigenação, a mistura com os índios, a mistura com os europeus e até africanos de outras origens, em outras partes da África, aqui no Brasil, isso possa também ter dado a origem a características muito específicas de algumas comunidades, em termos de altura, em termos de sobrevida também, até das pessoas dessas comunidades? Eu sei que em alguns casos eles vivem muito, né, professor? Há uma tradição, os mais velhos vivem bastante, né? Em algumas comunidades há pessoas bem idosas, mas o que acontece é que no decorrer da história, essas populações, elas não estão num total estado de isolamento. Certo. Ou seja, existem pessoas... Já interagem com muitos centros urbanos das cidades. Nós temos uma comunidade quilombo em Santa Luzia, que na verdade está dentro da cidade de Santa Luzia. Há outras comunidades que já são situadas fora, é um vilarejo fora da cidade. Mais isolado na zona rural, né? Mas isso não impede que
pessoas da população próxima ali se relacionem, se casem e passem a integrar essas comunidades. Entendo. O senhor acha que os hábitos alimentares ao longo do tempo, né, para essas mais preservadas, se tiver alguma dessas 5 aí entre a amostra, pode interferir também na questão do DNA, professor? Já levando em conta aquela sua informação há pouco de que os aspectos ambientais também interferem aí e promovem mudanças também no DNA? Bom, o DNA propriamente dito, os hábitos alimentares talvez não tenham interferido tanto assim, não tenham causado esse tipo de alteração no DNA. Mas o que isso pode interferir é no produto final, que é o resultado da interação que está contido, da informação contida no DNA com o ambiente, que aí vai determinar o fenótipo. Então, o indivíduo pode ter o potencial para ter uma maior estatura, mas se a alimentação não é tão boa, ele não vai crescer tanto. Não vai crescer. Então, mas nessas comunidades a gente não fez um mapeamento relacionando esse tipo de informação, estado nutricional, coisas desse tipo. Nós ativemos exclusivamente ao DNA e a informação sobre a ancestralidade que ele poderia nos fornecer. Muito bom. Como a pesquisa está em andamento, outros dados vão surgir e, obviamente, essa pesquisa ela tem possibilidade, tem data prevista, já tem alguma renovação em vista para continuar pesquisando? Como é que está esse acerto com as fundações que bancam aí esse trabalho, professor? Bom, essa primeira etapa ela já foi encerrada, né? Já fizemos os relatórios finais, entregamos a FAPEAL e daqui para frente uma parte dos recursos, né, que nós tínhamos nesse projeto inicial, ela permitiu que comprássemos reagentes e materiais que são necessários para dar o prosseguimento para algum tempo na pesquisa. Isso é que é o mais importante. E se os prazos foram cumpridos e alguns resultados já apresentados, a possibilidade de renovação é muito boa, né? É a possibilidade de se conseguir captar mais recursos. Tomara que os cortes não afetem a pesquisa também aqui em Alagoas. Professor Dalmo Almeida de Azevedo, professor da Universidade Federal de Alagoas, ele é professor de genética e trabalha no Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. Nós aqui da Jovem Pan agradecemos a sua presença, aprendemos um pouco mais, acho que levamos esse conhecimento também para o nosso ouvinte e, claro, nos colocamos à sua disposição também aqui na Jovem Pan. Caso eu tenha deixado de explorar algum tema que você acha relevante, fica à vontade aí para suas considerações finais, professor. Bom, eu agradeço a oportunidade, é sempre bom nós que trabalhamos na universidade, em pesquisa, muitas vezes uma coisa muito dentro da academia, tenhamos essa oportunidade proporcionada por vocês da imprensa, de levar um pouco do trabalho que nós fazemos, algumas informações à sociedade. Porque, na verdade, a universidade é uma instituição pública, nós somos servidores públicos e o propósito do nosso trabalho, a finalidade dele é um retorno para a sociedade. Então, nós nos sentimos gratos pela oportunidade e pelo espaço que foi muito concedido legal. De levarmos essa... Não veio essa pergunta, mas como eu tinha falado para o senhor nos bastidores, né, vou lhe provocar aqui no ar, só na reta final. Como o Brasil vive essa onda lamentável aí de descoberta da corrupção, que bom que a gente pode hoje descobrir e revelar, somente nós da imprensa, mas não tem no futuro aí uma possibilidade de, antes do cara se filiar ao partido ou entrar para a política, pegar no DNA, ver se tem ali, ó, esse é corrupto aqui, tem aqui uma mudança no seu gene, tem tendência a ser corrupto. Vamos evoluir para isso, professor? Bom, eu não duvido de nada, né? Afinal de contas, corrupção é uma questão de comportamento. Existe um ramo da genética, que é a genética do comportamento. Pronto, professor. Fale para os seus amigos aí, mande ver, olhar uma demanda para que exista isso. Seria muito bom, né? A gente saber quem é que vai mentir, quem vai ser ladrão. Olha, muito legal. Salvaria o Brasil de muita coisa. Muito obrigado pela presença, só tenho a agradecer. Conversamos, portanto, com o professor Dalmo Almeida de Azevedo, tá certo? Ele que é professor de genética da Universidade Federal de Alagoas. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia. Até já!